Olá, pessoal, tudo bem? Como vão? Meu nome é Erika Santos, eu sou enfermeira, tenho mestrado em oncologia, doutorado em genética, sou especialista em enfermagem genética e genômica e estou atual presidente da Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica, a SBEG. Eu venho falar com vocês sobre a questão do aconselhamento em enfermagem, em genética e genômica. Não só o aconselhamento em enfermagem genética e genômica, mas o aconselhamento na área multiprofissional. Eu venho trazer algumas questões relacionadas à definição do aconselhamento genético, à atuação dos profissionais, e eu espero que vocês possam compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Esse vídeo traz algumas definições a respeito do aconselhamento genético e de algumas regulamentações, principalmente relacionadas à área de enfermagem. É importante a gente dizer que o aconselhamento genético é um componente essencial no cuidado à saúde e a sua natureza ela tem sido claramente discutida na literatura científica internacional, principalmente. As principais referências que a gente tem na área são unânimes. O aconselhamento genético ele configura um elemento de comunicação relacionado à condição genética de um indivíduo e da sua família, e ele se constitui num elemento fundamental no apoio e na compreensão que esse indivíduo e que a sua família vão ter em relação a essa condição genética. A American Society of Human Genetics, ela descreve o aconselhamento genético como um processo que ele visa promover a compreensão e a adaptação das implicações que uma condição genética vai trazer para essa família. E ele vai então ser um processo de comunicação que visa a compreensão da história familiar, da história da saúde, uma análise do risco genético, a educação em relação às possíveis ações e um preparo para esse indivíduo para que ele possa tomar de forma autônoma e não diretiva ações que sejam mais adequadas possíveis ao seu risco. Dessa forma, o aconselhamento genético, ele não envolve diagnóstico, ele não envolve a solicitação de exames e ele não envolve a definição terapêutica. Diagnóstico, solicitação de exames, definição terapêutica são elementos da consulta médica. Historicamente, esses três elementos eles são exercidos dentro do aconselhamento genético pelos médicos geneticistas ao longo da história aqui no Brasil, mas eles não são componentes do aconselhamento genético. Resta e colaboradores, em 2006, colocam que o aconselhamento genético ele é composto de 3 eixos centrais. E aí se coloca também competências a serem desenvolvidas pelos profissionais de saúde. Os 3 eixos centrais colocados por esses autores são o ensino, o aconselhamento e o preparo para que essas pessoas, para que esses profissionais possam exercer um papel de advocate ou de defensor dos direitos dessas pessoas. Portanto, essas 3 competências, elas podem ser exercidas por qualquer profissional da área da saúde, independente da sua formação, do seu background. Também, se a gente for olhar para uma definição que eu gosto bastante a respeito do aconselhamento genético, que é a definição de Bisseker e Peters, eles colocam o aconselhamento genético como uma ação psicoeducacional
que envolve um aspecto muito importante, que é a questão emocional. O impacto de uma condição genética, ele traz, sem dúvida nenhuma, uma ação emocional, um impacto emocional muito grande, que tem que ser acolhido pelos profissionais de saúde. Então, esses profissionais precisam desenvolver essas competências e reconhecer o impacto emocional na percepção que essa pessoa vai desenvolver ao longo de um processo. O aconselhamento genético é um processo educativo. Falando mais diretamente da questão do enfermeiro, que é a minha profissão, em 2014, o Conselho Federal de Enfermagem regulamentou o aconselhamento genético a ser realizado pelo enfermeiro. É a Resolução 468 de 2014. É uma resolução que considera as principais resoluções dentro da lei do exercício profissional e dentro das atividades que um enfermeiro pode realizar, dentro dos limites da profissão, respeitando atividades que são próprias do enfermeiro e não realizando atividades que não sejam dentro do seu escopo. Dessa forma, o enfermeiro vai realizar as atividades de aconselhamento genético, que são atividades, reforço, de educação, para que esse indivíduo possa compreender a sua condição genética. Essa resolução, ela coloca explicitamente que o enfermeiro só deve realizar o aconselhamento genético se ele tiver uma formação específica para tanto. A Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica tem se comprometido a discutir, em conjunto com outras sociedades, que uma formação específica tem que ser muito bem fundamentada no âmbito da especialização, regulamentada dessa maneira dentro da nossa profissão de enfermagem, assim como tantas outras especializações, que é o escopo da nossa área, da nossa profissão de enfermagem. A resolução, ela reconhece, então, atividades que são inerentes à profissão, ao enfermeiro. A gente reconhece que uma ação integrada dentro do contexto multiprofissional, ela favorece uma atividade qualificada, ela vai ampliar o atendimento a pacientes fora de eixos onde há uma concentração de serviços, e aí você consegue expandir o atendimento para regiões onde há menos serviços e você há uma distribuição não igualitária de profissionais. Você vai também valorizar o nosso serviço e o nosso sistema único de saúde, e você vai conseguir fazer uma atenção de qualidade aos nossos pacientes e aos nossos familiares. A gente espera que o aconselhamento genético seja cada vez mais uma atividade realizada por vários profissionais devidamente regulamentados dentro de seus conselhos, e que nós possamos fazer uma discussão com as diferentes sociedades, para que a gente possa ampliar os nossos saberes, reforçar a nossa assistência e, com isso, contribuir para uma assistência de qualidade, onde o principal e único beneficiário seja o nosso paciente, e que nós tenhamos um sistema único de saúde cada vez mais fortalecido e cada vez mais cumprindo a sua missão de levar a saúde à nossa população. Acompanhe as nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo e reforce conosco esse ano de 2026. Muito obrigada. Até mais.